Peraí, tem que admitir mais gente ali. Isso, tira o nosso vídeo, tira o nosso vídeo. Não. Carlos! Já começou a rir. Vai, meu! Ai, caramba! Tomando banho. Você não sabia? Ai. Cadê ela agora para colocar o áudio? Isso, a gente tava na sala de espera. Tirou nosso vídeo ou não? Muito bom dia. Estamos aguardando só um pouquinho que a Miriam está chegando. Aí, chegou. O Sandro fechou meu microfone da minha iniciação aqui. Era uma simulação. Ai, meu Deus, perdão. Já era uma simulação violenta pra gente já... Quantas dessas conversas a gente não vê por aí, né? Dessas conversas de que a gente acha que não é violento e é violento, por mais que a gente não consiga, né? Se a gente acredita que se a gente só dá um conselho para a pessoa, isso não é violento. E a gente já abordando esse tema, assim, já iniciar com uma conversa violenta. O Sandro pensou, nossa, olha que vergonha, vamos fechar o microfone. Fecha ali porque ele esqueceu. E eu não estava atrasado, hein? Mais ou menos. Bom dia! Bom dia a todos. Bem-vindos a essa semana que já começou assim. Ai, que incrível estar com vocês, estar com todos aqui. Gratidão por acordarem cedinho para a gente inaugurar essa Semana do Riso. E que promete ser incrível, né? Que promete ser maravilhosa. E eu vou receber uma ligação aqui. Alô? É da Semana do Yoga do Riso? Ah! Ok, já eu passo a ligação para a próxima. Quer falar alguma coisa? Vou passar então. É depois. Bom dia, então eu vou trazer algumas situações, né, da comunicação não violenta que tem mudado a nossa vida e o quanto que o treino tem feito muito sentido assim para nossa vida. Eu sou Miriam Vaz, para quem não conhece. Eu conheço comunicação não violenta há muito tempo na minha vida, assim, há muito tempo mesmo, não lembro nem quanto tempo, mas conheço teoricamente. E conhecer teoricamente não é conhecer comunicação não violenta. O Carlos também é conhecedor da comunicação não violenta há bastante tempo. E nós escolhemos praticar o yoga do riso também e a comunicação não violenta recente, vai fazer 1 ano que a gente pratica todos os dias a comunicação não violenta na nossa vida. E tem um termo que ele fala da piscina, como que é? Para você aprender a nadar, não adianta você ir lá e fazer um workshop internacional com o melhor nadador do mundo e ele te dá o melhor livro e você ler, devorar esse livro, porque você não vai aprender a nadar. Você vai aprender a nadar quando você entrar na piscina, a água bater ali, você se afobar com a respiração, tudo, e aí sim, começar a praticar na água, aí você vai estar aprendendo. Na teoria, é igual a comunicação não violenta. Não adianta você ter lido um livro lá do Marshall Rosenberg uma vez e achar que você é mestre em comunicação não violenta. Eu já tinha lido muitas coisas, mas na prática, só quando eu encontrei a Miriam, que é difícil pra caramba, que eu comecei a praticar mesmo e tipo, me colocou na piscina. Muito, era piscina, aquela piscina bem funda. Em piscina, já é um lago
aquele lago, oceano, né? Que não tem nem profundidade, sei lá qual é a profundidade disso. Se apresenta. Olha, eu tenho aqui o portal 97 disse assim. Agora, resposta... Um mic aberto. Falando inglês. Você viu? Português. Eu sou o Carlos Cozera, sou companheiro da Miriam. Essa é a minha profissão, companheiro da Miriam. Não, brincadeira. Sou palhaço, sou ator e por muito tempo eu dei cursos de reiki também, né? Coaching. Não curso de coaching, dava coaching. E líder de yoga do riso também. A gente se formou junto em outubro do ano passado com o Ricardo Meves. E, na verdade, eu que falei, Miriam, eu tinha participado, eu faço parte de uma ONG de palhaço em hospital, e lá o Ricardo foi dar uma sessão de yoga do riso, né? E aí eu participei. Bom dia, Ricardo, vi você agora ali. Eu participei dessa sessão, cheguei em casa e falei, Miriam, achei, cara, a gente precisa disso na nossa vida. Ela, será? Falei, vamos se inscrever. Ela falou, beleza. Ela nem sabia o que era. Nunca tinha feito uma sessão de yoga do riso. E ele falou pra mim assim, não, vai mudar a sua vida. Eu falei, tá bom, vamos fazer. E eu fui lá e já fiz a formação, assim. A minha primeira sessão de yoga do riso foi na formação. E foi incrível, assim. Realmente mudou a minha vida, ressignificou o meu riso pra sempre, assim. Todos os dias. E aí, falando da comunicação não violenta, como que a gente escolheu, né? Porque tudo na vida são escolhas. E quando a gente escolhe estar ou estudar uma técnica, né? Assim como o yoga do riso, como a comunicação não violenta, são práticas. E práticas diárias, de exercícios mesmo. No começo parece ali, difícil, né? No começo parece que trava alguns lugares, trava o riso, a gente trava, né? A gente não está habituado a essa prática de rir 10 minutos. E assim a comunicação violenta também, assim. E falar que é fácil? Não é fácil. E a gente já pratica há 1 ano e mesmo assim tem muitos desafios, porque a gente ressignifica a nossa vida e os nossos sentimentos. A gente descobre quais são os nossos sentimentos, né? Porque eu sequer sabia que tinha muitos sentimentos, eu só acreditava que tinha raiva, feliz, triste, irritada e irritada mais, raiva mais. Porque olha, pensa uma pessoa raivosa. E eu confesso, assim, eu tinha bastante raiva na minha vida antes de conhecer o yoga do riso. Mas raiva porque as coisas me irritavam muito, assim. Principalmente naquela fase da mulher, né? Naquela semana que a gente chama de TPM. Era bem desafiador, assim. E a gente começou a praticar isso todos os dias. Então, no começo foi bem... foi bem teórico mesmo, assim. A gente falava... Mecânico total, assim. A gente falava os pontos, assim, ó... ainda difícil de lidar. Hoje está mais orgânico, hoje a gente já sente essa diferença no nosso dia a dia. Então, para quem não conhece a comunicação não violenta, essa técnica foi criada por um psicólogo americano. Na verdade, essa técnica já é conhecida há muito tempo. Alguns seres que talvez vocês conheçam, tipo Jesus, Buda, esses caras aí já praticavam comunicação não violenta. O Gandhi, né? Mas quem estruturou essa forma... Materializou, né? Estruturou, assim, fez um livro, colocou bonitinho, assim, mastigadinho pra gente, foi um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Essa técnica... Já vai entrar na técnica? Pode. Para quem não conhece, essa técnica consiste basicamente em você fazer uma coisa que você está fazendo todos os dias aí, que é conversar e esperar. E na verdade, a gente está esperando, nas nossas conversas, geralmente, a gente só está esperando uma brecha para você... Opa, aqui eu posso inserir minha crença. Você não está ouvindo a pessoa real. Assim. E essa técnica... são ferramentas que ajudam você a ter uma conversa onde um fala,
o que realmente sente, o que realmente está vivo em você, enquanto o outro escuta. Escuta com profundidade. Não só escuta assim com a orelha, só passando aqui as correntes elétricas. Não, escuta ativamente, interessado pelo outro. E aí o outro, quando se sente escutado, ouvido, ele sente que ele existe, ele sente que ele é importante. E aí nesse momento que um fala, o outro escuta, e o outro ainda fala para ele, não, eu te escutei falando isso, 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 acontece uma conexão de coração para coração. Acontece a empatia, compaixão. E tem várias ferramentas, mas no fundo essa técnica serve para conectar coração com coração, o que está vivo em mim com o que está vivo em você. E tem pessoas que vão passar, sei lá, 60 anos casado, pode parecer exagero, mas não é. Vão passar 60 anos casados e nunca teve 10 minutos de escuta profunda. Talvez nem conseguiu falar o que estava sentindo, porque talvez nem sabia o que estava sentindo de fato, assim. Sabe que existe um desconforto muito grande e você não consegue externar isso. E aí você externa de uma forma mais agressiva, de uma forma mais violenta. Então, eu acredito, né, que a primeira não violência é com nós, de nós nos entender quais são esses sentimentos, quais são esses desconfortos que existem em nós, e não só desconforto, mas também sentimentos de felicidade, ou de harmonia, ou de outros sentimentos milhares que existem. Você identificar isso para você, isso já para mim, assim, fez muito sentido, porque só existia um desconforto muito grande e eu não sabia o que era, da onde, como que funcionava, só tinha naqueles sentimentos ali e necessidade, então, né? Quando a gente começa a olhar para as nossas necessidades, às vezes eu não estou disponível ali naquele momento porque eu estou com fome, porque eu estou com sono, porque, sei lá, eu quero tomar um banho. E aceitar essas nossas necessidades é muito importante. Então, o Marshall, ele traz uma teoria mesmo, que é muito funcional, que ele colocou em 4 passos. Então, para uma conversa ser efetiva de escuta e fala, a gente precisa seguir 4 passos pela técnica da comunicação não violenta. Que a primeira é você observar sem julgar. Então, você observa a situação, em qualquer situação que seja, qualquer uma, você observa e não julga. Então, a primeira coisa que a gente faz nas conversas, nas discussões, a gente coloca a nossa crença, nosso julgamento ali. Então, para mim, já começa difícil aí, né? Você eliminar o seu julgamento. Então, observar sem julgar, observar qual é o sentimento que te traz ali aquela situação. Então, essa situação me traz qual sentimento? Então, você sente qual que é o sentimento mesmo que está trazendo essa situação na sua vida. E a terceira é a necessidade. Qual necessidade sua, fisiológica, qual a sua necessidade naquele momento, através desse ocorrido, está trazendo para você? O que é forte para você? Qual necessidade você tem ali? Necessidade de atenção? Necessidade de ser observada? Necessidade de compreensão? Então, analisar qual que é a sua necessidade. E, por último, fazer um pedido claro para outra pessoa. Então, quando a gente coloca isso em prática, nossa, flui uma conversa assim, muito mais empática. E sempre falar de você. Porque quando a gente coloca numa conversa, a gente sempre aponta para o outro, né? Ah, mas que você não fez isso, que você não fez aquilo, você deixou de fazer. Eu fiquei irritada porque você não sei o que lá. Então, mesmo na prática da comunicação não violenta, muitas vezes a gente colocava esse você. Hoje, a gente tem esse hábito de falar eu me sinto, como eu me sinto. Eu me sinto... o primeiro, vou repetir que alguém perguntou.
O primeiro é observar sem julgar. O segundo é descobrir qual o sentimento que traz sentimento. Terceiro é a necessidade. E o quarto, fazer um pedido claro. Então, quando eu não sei, né, qual é o sentimento que está me gerando ali, ou qual é a necessidade que tá trazendo isso, fica difícil eu falar para o outro. Eu quero que o outro me atenda, eu quero que o outro faça ali bem para mim, eu quero que ele me escute, mas eu não consigo falar o que está passando aqui dentro. Então, primeiro lugar é você se descobrir de verdade, assim, você se descobrir profundamente o que é de fato que está acontecendo aí dentro de você. E quando você descobre, você fala para outra pessoa o que você está sentindo. Porque a outra pensa que são duas pessoas sagradas com opiniões diferentes e cada pessoa tem a sua individualidade que não vai ser. Então, a mesma situação vai ser vista por olhos diferentes. Então, é um mundo inteiro com um mundo inteiro aqui que vão se conflitar. E vão se conflitar muito, porque são mundos diferentes falando de uma mesma situação. Então, o que eu estou vivendo pode ser o que não tem nada a ver com o que ele está vivendo, e é a mesma coisa, e vivendo junto, a mesma situação. Então, cada um percebe aquela conversa das suas dores, dos seus desejos, né? Então, acho o grande lance aí é você parar, olhar para outra pessoa, saber que não é pessoal, não é para você que ela está falando, ela só está reagindo às dores dela, aos traumas dela, e oferecer essa escuta. O ponto-chave, se você não decorar nada, não pesquisar, escute profundamente o outro. E aí, esse escutar, vou dar um exemplo. Por exemplo, tá falando, sei lá, ela chega irritada e fala, você não limpa essa mesa aqui, tá sempre bagunçado. E ela, sei lá, pode usar algumas palavras que me ofendam. Quanto mais você estiver treinado nessa escuta, você vai parar de escutar, você não limpa esse balcão, essa mesa. Você vai começar a escutar, eu me sinto triste porque minha necessidade de organização e de convivência não estão sendo atendidas. E meu pedido eu gostaria de colaboração para que a minha casa, onde eu vivo, esteja sempre organizada, arrumada. E a gente começar a ter esse olhar, não no que ela está falando externamente, mas sim o que por trás dessa fala dela está acontecendo. Qual o sentimento que está gerando ali? Ela está triste? Ela está feliz? O que é que tem por trás dessa fala? Eu acho que essa escuta é a coisa mais importante dessa técnica, da comunicação não violenta. Uhum. Estão perguntando do yoga do riso, né? Também onde que o que é o yoga do riso? Talvez bastante gente aqui está chegando pela primeira vez e não tem ideia do que é o yoga do riso. Então, são duas ferramentas distintas, mas que fazem muito sentido na nossa vida. E eu acredito que tudo está misturado, né? Tudo está envolvido. E a comunicação não violenta, assim, trouxe para a gente essa consciência de que a gente pode falar. E numa conversa, o mais importante, assim, você ouvir o que o outro está falando e repetir. É uma prática da comunicação não violenta também, falar o que você ouviu. Porque muitas vezes a pessoa fala e você não escuta, porque você tem as suas crenças aí, suas dores, e você não consegue ouvir de fato. Então, aí você não repete o que a outra pessoa diz. Por isso que tem que ficar claro e repetir mesmo. Você disse isso com as palavras que ela usou. Então, você disse isso, 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 isso e isso. Foi isso que você disse? E aí, se a pessoa falar assim, sim, foi isso. Não, não foi isso. Então, para chegar, se chegou claramente para você. Então, isso é o ponto da comunicação não violenta que a gente pode abordar aqui durante a nossa conversa. E falando um pouquinho do yoga do riso, né? Quando a gente conheceu o yoga do riso, quando eu conheci o yoga do riso, eu me formei em líder em yoga do riso em outubro, que foi meu aniversário. Então, foi um presente de aniversário, assim, para a vida toda. E eu me propus a praticar o yoga do riso. Então, eu estava ali recente, ainda meio que com receio de
eu não sabia o que era, né, direito. E aí, quando eu descobri, eu estudei. E aí, para praticar, eu me sentia insegura de ir marcar uma sessão de yoga do riso com X pessoas e falar de uma coisa que eu não tinha propriedade de falar, né? Então, eu tinha que estudar e eu tinha que dar a cara a tapa, então dava todas as inseguranças. E aí, eu propus para um grupo de mulheres que eu participo, assim, há bastante tempo, de doar sessões de yoga do riso todos os dias. Todos os dias. Eu doei sessões de yoga do riso por 60 dias, incluindo Natal e Ano Novo. No Natal, às 8 da manhã, eu estava rindo. Val, que está aqui também, ela entrou comigo, assim, no dia 1º de janeiro, às 8 da manhã. E foi incrível, assim, essa prática. E hoje eu posso dizer, assim, que eu estudei e pratiquei yoga do riso. Eu já doei mais de 300 sessões de yoga do riso online. E para mim, assim, ter ido para a linha de frente e falar assim, eu vou praticar o yoga do riso, para mim mudou. Então, para quem não sabe o que é o yoga do riso, quer explicar o que é o yoga do riso? O yoga do riso é uma técnica, né, única que permite qualquer pessoa a rir sem motivo. Mas sem motivo, não que o motivo seja ruim, porque eu sou palhaço, não posso também falar que, né? Mas essa técnica, ela permite que qualquer pessoa ela rir sem motivo, sem precisar de piadas, comédia, humor que a gente vê por aí. A gente combina exercícios do riso, exercícios do teatro de movimentos corporais e aquele espírito da brincadeira para simular o riso, até que e bastante contato visual, né? Para a gente simular o riso, simula até que ele se torna real. E ele se chama yoga do riso porque ele combina esses exercícios do riso com a respiração profunda usada pelo yoga, os pranayamas, que são praticados há mais de 4.000 anos aqui na Terra. E tudo isso é baseado num fato científico de que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele não distingue a nossa risada simulada da nossa risada real. Isso é um pouco de yoga do riso. E de onde surgiu o yoga do riso foi de um médico de família indiano, que em 1995 ele começou com 5 pessoas lá na Índia, numa praça em Mumbai, e começou a fazer um primeiro clube do riso ali, rindo com 5 amigos, e hoje em dia são mais de 100 países, com mais de 10.000 clubes do riso online. Então, você não está entrando num negócio que a gente está... esses loucos aí estão dando risada de nada aí com essa galera. Tipo, já faz mais de 20 anos, já está mais de 100 países. Estudado, e foi comprovado. Foi feito por um doutor, um médico de família, com base científica. Tem vários artigos provando o benefício que o riso faz no seu corpo, no seu cérebro, na sua vida. É muito, e assim, nossa, os benefícios são infinitos, assim, do que o riso traz, para esse riso exercitado traz para a nossa vida, né? E qual a relação que tem na comunicação não violenta com o riso, né? Para a gente que pratica os dois, pratica mesmo, gente, todos os dias. Eu vou contar uma situação, assim, que a gente estava brigando muito, assim. A gente? Porque a gente briga sim, viu, gente? A gente briga e é saudável brigar, mas que a gente não precisa e não deve ofender o outro. E, na verdade, uma briga, assim, mais consciente, né? É um conflito, né? É um conflito, isso. Mas a gente tem esse nome, briga, né? Porque são discordâncias de opiniões, são pontos de vista diferentes. Então, estávamos em conflito, assim, bem intenso. E esse que você está ouvindo de fundo é o gás passando. Isso. e trazendo esse conflito, assim, em uma dessas situações, eu estava falando assim, para mim, eu me sinto muito, muito enraivecida e para mim, eu não quero mais continuar. E aí, ele começou a rir, mas ele começou a rir tão profundamente, assim, que não era verdade, né? Eu tava só ali com todos os sentimentos ali aflorados e
E aí ele começou a rir muito, assim. E aí eu não conseguia falar mais porque eu comecei a rir também. Então, gente, em qualquer discussão, qualquer conflito que vocês tiverem, riam. Porque para mim fez muito sentido, faz muito sentido. A gente adotou uma prática aqui em casa que serve até para as crianças. A gente tem 3 crianças, um de 14, um de 10 e uma menininha de 3 anos. Então, existe, né, essa comunicação não violenta com o nosso relacionamento e também com as crianças, que é muito saudável. Então, respeitar aquele ser, indivíduo, aquela criança que é um ser e tem opinião própria, tem para falar o que ela está sentindo naquele momento, qual que é a relação que ela está sentindo ali. E a gente fez dessa prática, né? A gente colocou um objeto e a gente não pode falar o nome desse objeto, que a gente tem que automaticamente rir, indiferente de qualquer situação que aconteça ali. Se você estiver discordando, se você estiver em conflito, aqui, se a gente falar a palavra concha, a gente precisa rir. Ou então pode mostrar a conchinha. Se mostrar e falar concha, foi uma palavra aleatória que escolhemos assim. Tem que rir por pelo menos 1 minuto para mudar ali o humor, mudar essa sensação. E aí a gente consegue continuar a conversa de um outro lugar, de uma outra energia, assim. É uma energia muito mais relaxada, né? Porque quando a gente percebe ali os nossos sentimentos, quando a gente entende nossos sentimentos, começa a entender, né? Porque entender, gente, é um processo longo, né? E saber lidar com eles é um processo muito longo. Porque quando eu tô com muita raiva e você, numa conversa, falar da disponibilidade do outro, né? Se o outro tá disponível para te ouvir naquele momento. Então, porque às vezes a pessoa não tá disponível para te ouvir, ela não vai te ouvir. Seja o que for, assim, ela não vai te ouvir. Então, eu tenho o tempo, o cronograma não, o cronológico do tempo. Então, ouvir mesmo essa pessoa, se ela está disponível. Se ela não estiver disponível, dá uma risada, vocês dois, faz essa prática do yoga do riso. Aqui foi mais um bate-papo do que é a comunicação não violenta. E o que o riso, né, trouxe para a nossa vida. Então, essa formação de líderes para nós, assim, mudou completamente, assim, a forma de a gente olhar para esses sentimentos. Tá tudo bem você sentir raiva, tá tudo bem você ficar angustiado, tá tudo bem, acolha e se ame com raiva. Porque o mais importante é você se amar profundamente como você é, com todas as suas dores, com todos os seus traumas aí, com tudo que é você, tudo que tem nesse corpinho aí dentro, se ame profundamente, porque se amar profundamente muda a vida, muda a sua vida e muda a vida de qualquer pessoa que esteja ao seu redor. Então, se você identificar, tem um joguinho, gente, é genial, chama Grok, ó. Ele vende nas livrarias, vende online, e é da comunicação não violenta, que são joguinhos de carta que fala de sentimentos e necessidades. Ó, vou mostrar para vocês. Então, eles são várias cartinhas que falam são cartinhas que falam de sentimentos e necessidades. Então, ó, eu acho que vai ficar invertido, né? Não sei se, ó, empatia. Então, ele fala de sentimentos e necessidades. E aí você descobre em uma cartinha que tem mais de 70 sentimentos. Aí você fala, não é só raiva, angústia, triste, feliz? Não é aqueles que falam do divertidamente? Não é esse? Existe uma infinidade de sentimentos e necessidades que você pode descobrir que existe. Existem listas de CNV no Google. É só você procurar quais são a lista de sentimentos e necessidades, que você encontra uma porção aí, e você identificar numa conversa, numa fala. Se tiver difícil para você identificar isso, lê essa lista de sentimentos e necessidades e vê o que você está sentindo ali naquele momento, que é muito importante, assim. Primeiro, você se identificar.
e depois você ri de tudo isso. Assim. Queria trazer um ponto bem importante para a gente ir finalizando, que é na CNV a gente preza, na CNV, que é comunicação não violenta, a gente preza por ouvir os sentimentos. Então, também tomem cuidado, né? A gente que está trabalhando com riso, para a pessoa vem triste, vem com sentimentos de dor, e você, não é? Aquilo que eu fiz com a Miriam não foi simplesmente rir. Eu não ri dela, não ri porque eu não estava ouvindo ela. Ali foi uma explosão de amor, assim. Eu estava olhando ela e vendo a necessidade por trás dela, e eu acolhi ela com aquele riso. Então, torna esse riso acolhedor. Não, esse riso não pode ser tipo, não tô te ouvindo, tá tudo bem, faz o que você quiser com a sua dor aí, vamos rir. Não é isso. É um acolhimento esse riso. Você treina tanto o seu riso, você muda a sua frequência que você acolhe o outro ser. Então, tomar esse cuidado, e eu acho que isso liga muito a comunicação não violenta ao yoga do riso. Né? O acolhimento de qualquer sentimento. Então, às vezes, as pessoas podem chegar numa sessão de yoga do riso e ela não está disponível ali. E trazer a comunicação não violenta para essa escuta, e vocês podem juntos, né, praticar esse riso, mas desse acolhimento, desse abraço gostoso que o riso traz na nossa vida. Então, é bem importante a gente observar isso, assim, em primeiro lugar, assim, o que o outro está dizendo para nós, de fato, né? Então, e não imaginar o que o outro quer dizer, porque a gente tem muito essa prática de, mas o outro está pensando isso, a gente imagina, e na verdade é coisa totalmente diferente, o outro não está nem pensando o que você nem está pensando em você, está em outro mundo. Então, sempre perguntar o que você quer, como você quer ser ouvido. Acho que é bem importante, assim. Bom, é muito pouco tempo para falar uma coisa tão complexa, mas foi uma pincelada. Espero que tenha contribuído com a vida de vocês, para vocês pelo menos se interessarem e ir em direção a isso, pesquisar. Vamos dar os recadinhos finais. Eu começar falando... Eu vou colocar no meu Instagram, que é @cakozera, CAKOZERA, que alguém escreveu ali. O Sandro, nosso mestre, que trouxe um grande pilar, que trouxe também o yoga do riso para o Brasil, está lançando um curso online com bastante ferramenta do yoga do riso. Tudo compiladinho, bonitinho. Então, eu vou fazer um post no meu Instagram com um linkzinho lá para vocês acessarem para comprar esse curso. Tá bom? E a gente tem um minuto. Quero agradecer a participação de todos no Instagram. Vai ter uma outra. Agora vai ter a próxima sessão. Vai ter uma sessão de yoga do riso completo às 9 horas da manhã com a Serrir, nesse mesmo link. Então a gente vai sair e depois entra às 9 de novo para fazer essa sessão com a Serrir. Gratidão, gratidão imensa pela presença, por participar. Espero ter falado um pouquinho e vamos passar a ligação para Serrir. É com você, Serrir!